Boa noite, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pensa sobre os ricos? O que você pensa sobre quem tem dinheiro? E essa pergunta é para quem não tem dinheiro. Essa pergunta é para você que se considera pobre, para você que se considera financeiramente, socialmente pobre. O que você pensa sobre o rico? O que você pensa sobre quem tem dinheiro? Você deve provavelmente ter dado uma resposta e eu quero que você analise o seguinte: por que você pensa isso? Se por acaso você pensa que o rico é miserável, que o rico é uma pessoa ruim, é uma figura ruim, que o rico não te ajuda porque não quer, eu quero te responder uma coisa: o rico, nem o pobre, nem o teu vizinho, nem o familiar, ninguém tem obrigação nenhuma de fazer nada por você. E o grande problema de você pensar que e ter essa mentalidade de que o rico é alguém ruim, de que a figura do rico é alguém que não presta, alguém que quer humilhar os pobres, alguém que quer pisar nos pobres, você deveria pensar da seguinte forma: se você hoje ou amanhã, ou se você já tem, não sei, se você abre uma lanchonete, se você monta uma lojinha, essa lojinha começa a crescer, desenvolver, essa lojinha se torna grande, se torna 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas. Logo você vai começar a faturar, logo você vai começar a fazer dinheiro. Em seguida você vai comprar o seu carro, que não vai ser um carrinho popular. Logo você vai comprar uma casa, um apartamento, que não vai ser um apartamento ou uma casa do Minha Casa Minha Vida. Logo você vai ter uma conta bancária que ela vai ser, de certa forma, recheada ou farta, né, em recursos, dinheiro. Quer dizer que quando você for o rico que você hoje odeia, ou que você acredita que você odeia e que não faz nada por você, você é esse rico? Você é essa pessoa? Se você não é essa pessoa, por que você acha que todos são? Porque não te ajudam? Porque não compram cesta básica para você? Ou porque não te ajudam financeiramente? É porque você vê o teu patrão com um carro, com dinheiro, um avião, uma empresa grande faturando e você ganha só um salário mínimo? Você não acha aí que é muito fácil você reclamar, você colocar a culpa da sua vida nos outros? Não é mais fácil não é mais fácil não, né? Não é mais proveitoso você tomar as suas próprias decisões, você correr atrás do seu próprio futuro? E você já parou para analisar sobre essas crenças em relação à riqueza e ao rico? Se são suas, você nasceu com essas crenças ou falaram para você? Você sabia que você ter essa figura de rico, você ter essa figura de que o rico não presta, de que o rico quer só te humilhar, humilhar tua família, ou humilhar os pobres, é uma mentalidade que vai impedir você de prosperar ou de adquirir qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa relevante na sua vida. E você sabe por que que eu estou falando isso aqui para você, antes que você simplesmente se sinta ofendido, ou antes que você fique se vitimizando? Porque eu fui esse pobre. E não fui esse pobre somente financeiro, mas eu fui esse pobre principalmente mental, em que eu cresci achando que rico era miserável, que rico era uma figura ruim. Por quê? Eu cresci com a mentalidade seguinte: o meu tio chegava na nossa cidade interior, ele vinha de uma capital, chegava com um carrão, e lá estava a família, estava eu, os meus irmãos e a família e os parentes, todo mundo na miséria, sem ter às vezes o que comer. O nosso tio chegava lá com um carrão e passeava, boizava, com óculos bonitos, roupa bonita, carro de luxo. Isso lá em 2000, 2001, 99, ali sim, mais ou menos. Então, eu não me recordo bem, mas eu acredito que sim, que a ideia que a nossa família tinha, a ideia que a gente tinha, era de que o rico estava lá, que era o meu tio, no caso, né, que era o nosso tio, eu e os meus irmãos e primos, tinha condição de ajudar todo mundo, mas não ajudava ninguém. E por isso ele era um miserável. Por isso ele era alguém que não prestava. E aí, hoje, eu analiso tudo isso e eu penso o seguinte:
Eu entendo isso, eu tenho hoje essa mentalidade. Ninguém tem obrigação de fazer nada por você. O meu tio não tinha obrigação nenhuma de me ajudar. Ele poderia ajudar? Poderia ajudar. Ele poderia fazer algo? Poderia fazer. Ele queria fazer algo? Talvez fez, talvez não fez, talvez poderia ter feito. Mas se ele não quisesse fazer, ainda assim, ele seria o meu tio. Você acredita, provavelmente, que você tem a obrigação de ajudar os seus parentes, a sua família. Você acredita nisso? E aí eu te faço uma pergunta. Se hoje você enriquecer, ou se hoje você está enriquecendo, ou se amanhã você enriquecer, você vai dar todo o seu dinheiro, você vai dar parte do seu dinheiro para sua família, mesmo sabendo que o problema da sua família não é necessariamente dinheiro? Não sei se você já parou para analisar sobre isso, parou para pensar sobre isso, mas tem pessoas que não adianta, você pode dar R$1 milhão para uma pessoa, que ela vai ter dinheiro e vai voltar para a miséria, vai voltar para a pobreza, vai voltar para a escassez da mesma forma. E talvez fique muito pior. Por quê? Porque a pobreza, ela não é necessariamente financeira. A pobreza, ela é mental, ela é emocional. A nossa vida externa, a pobreza externa que nós temos, ela é reflexo da nossa pobreza interna, da nossa mente. Isso aí você vai ler em livros, você vai ler alguns conteúdos e vão falar sobre isso. E é uma realidade. O mais interessante desses livros de escritores, de pessoas que falam sobre essas coisas, é porque é verdade. E uma coisa que eu não sabia, que foi um reflexo que pouco tempo atrás eu fui desencadear, que foi o seguinte: eu tinha a mentalidade de que eu não poderia ser rico. Eu tinha a mentalidade de que eu não poderia e nem deveria ser rico. Porque na minha mente estava instalado que a figura do rico é a figura de uma pessoa miserável. É a figura de uma pessoa que quer humilhar os pobres. Porque foi essa figura que foi desenhada na minha cabeça lá na infância. Foi essa figura que foi desenhada. E eu, sem saber, eu jamais iria desenvolver algo ou construir algo, porque no meu inconsciente ou subconsciente estava dizendo o seguinte: não seja alguém, não seja a figura de alguém que fez você, os seus irmãos e a sua família sofrer e se sentirem humilhados. Então, a partir do momento que você tem na sua mente a mentalidade de que um rico, a pessoa que tem dinheiro, ela é miserável, ela humilha, você já se sentiu humilhado porque o seu vizinho tinha um carro, uma caminhonete e vocês não tinham, passavam necessidade. Você sentiu ingratidão porque você pensava o seguinte: eu pensava assim, cara, mas se Deus é Pai, Deus é justo e Deus é Deus de todos, por que o vizinho tem tanto dinheiro e a gente aqui passa fome? Que Deus justo é esse? Então, na minha infância, eu tinha raiva também de Deus. Eu tinha raiva de Deus, da criação, por causa de várias coisas, várias situações. Só que eu não entendia o mecanismo e como as coisas funcionavam. E uma das coisas mais importantes que eu comecei a entender era que eu precisava desconstruir mentalidades para que eu pudesse construir uma nova mentalidade. Então, a questão seguinte é, em resumo, você precisa não só julgar e analisar aquilo que você aprendeu, aquilo que foi construído na sua cabeça, mas você pensar se aquilo é válido. Sabe por quê? A gente precisa quebrar esse princípio de que rico, de que quem tem dinheiro é uma pessoa maligna, é uma pessoa miserável, é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa avarenta. Sabe por quê? Porque tem pobre avarento. Tem pobre que ele é miserável, mesquinho. Assim como tem rico mesquinho, assim como tem rico miserável. Então, tem pobre miserável, tem rico miserável. Tem pobre mesquinho, tem rico mesquinho. Assim como tem rico que ama os amigos e o próximo, e assim também tem pobre que ama os amigos e ama o próximo. E a pobreza, ela não é algo financeiro. A pobreza, ela é mental. A pobreza, ela é emocional.
Você precisa entender, você precisa pensar e refletir que a sua vida externa, ela é o reflexo da sua vida interna, do seu interior. E você não consegue modificar o seu exterior sem modificar o seu interior. Outra coisa, você não tem poder para modificar a sua vida externa sem você não modificar a sua vida interna, que é a qual você tem poder. Então, reflita sobre isso. Analisa isso, reflita, pense e desconstrua crenças que não fazem sentido, que não têm fundamento. Porque assim como tem bons pobres, tem bons ricos. E lembrando, pobreza não é financeira, pobreza é mentalidade. Porque quando você pensa ser pobre, miserável, você só atrai pobreza e miséria. Quando você começa a pensar que você é abençoado, que você é próspero e que Deus tem favor sobre a sua vida, você vai começar a construir essa mente, os seus olhos serão diferentes e as coisas vão começar a acontecer diferentes. Eu vivi isso, eu posso testemunhar, eu posso testificar essa transformação que tem sido realizada na minha vida. Beleza? Pensa sobre isso, analisa sobre isso, desconstrua crenças e analisa. Você nasceu com essas crenças? Você nasceu com isso? Ou alguém que te falou isso? Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e a gente estava falando o seguinte: olha, a gente aprendeu sobre riqueza com quem nunca teve riqueza. A gente aprendeu sobre o rico com quem nunca foi rico. E a gente nunca falou sobre riqueza com o rico. E a gente só aprendeu sobre riqueza, sobre o que é ser rico, riqueza e quem é a figura do rico, com quem é pobre. Então essas foram as referências que construíram a nossa mentalidade, a nossa cultura. E aí você pensa o seguinte: como que eu vou ouvir e dar crédito, construir na minha cabeça um conselho de uma pessoa que nunca foi casada sobre casamento? Faz sentido? Ou faz sentido construir na minha mente, alicerçar na minha mente um ensino de alguém que nunca viveu aquilo que ensina, ou nunca construiu nada em relação àquilo que ensina? Não faz sentido. Então, da mesma forma, ter crenças que não fazem sentido não vão te fazer romper e romper com barreiras emocionais. Beleza? Abraço, reflita sobre isso.